Ainda hoje, nós vemos o poder dessa ação, né, atingindo vidas, e nos alegra muito, né? Realmente nos deixa os filhos dos nossos irmãos, pessoas chegando, passados pela graça salvadora do nosso Salvador Redentor, o nosso Senhor Jesus. O poder é muita misericórdia, muita fidelidade. Eu queria para ler alguns versículos. Nós tivemos, geralmente antes do batismo, nós temos um momento com as pessoas que desejam, e eu fui responder com, né, esses nossos novos irmãos. Então eles vão ouvir de novo o que eu falei. Eu creio que a perspectiva diante da mesa do Senhor, ela também é bem interessante. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo... São versículos conhecidos, e nos quais o nosso irmão Pedro, ele, de uma maneira muito clara, ele vai dar do dilúvio ali de Noé, como uma do batismo. E eu creio que aqui tem algumas que nós podemos pensar a respeito delas. Eu gostaria de, muito rapidamente, quatro pontos aqui, né, que falam, né, as pessoas que, né, como os nossos irmãos, o João nessa manhã, mas sempre uma lembrança para nós. E no momento em que nós partimos do pão, é bem importante lembrarmos de algumas coisas, porque todos nós aqui passamos por esse batismo, às vezes, como, né, até eu falei para eles, até sem saber exatamente o que estava fazendo, mas esse testemunho maravilhoso, né, ele vem carregado de significado, e que eu gostaria de compartilhar alguns deles com os irmãos. Versículo 18 da primeira carta de Pedro, capítulo 3, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, na verdade na carne, mas pelo Espírito, no qual o Espírito ou no foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, ou pela água. Que também, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. A destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, os pontos que eu gostaria de chamar a nossa atenção: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, pelos injustos. Essa realidade que podemos perder de vista, que o eterno, o Senhor da glória, o Rei o Deus eterno, ele padeceu pelos nossos. Ele veio a esse mundo, ele morreu por pessoas que não o buscavam. Tanto é, né, que, né, do nosso Senhor Jesus, no Getsemane, depois do seu sofrimento, ele estava sozinho. Coisa que ninguém poderia fazer por nós, e alguma coisa da qual nós nem desejávamos participar. O exemplo de Pedro, né, é interessante, porque ele também é nós. Quem de nós aqui, posso dizer de mim, naquele momento diria: não, eu quero ir, porque eu estava lá com ele, eu também sou um deles. Nenhum de nós faria isso. Eu acho que faria a mesma coisa que o negaria. O negaríamos. Porque a obra,
humana, de seres como nós. Era uma obra do ser humano perfeito. Aquele que jamais havia cometido pecado, só ele poderia fazer o que ele fez por nós. Então esse é o primeiro ponto que não deve sair da nossa mente jamais. O segundo ponto, no qual foi aos espíritos em prisão, no versículo 19. Esse testemunho do Senhor não é apenas um testemunho, ou não era um testemunho apenas presente e para o futuro. O que aconteceu com o nosso a sua morte, testemunho, os antigos, todos os patriarcas, né, todo o mundo antigo do Velho Testamento aguardava, e quando o Senhor Jesus então ele morre, ele vence aquele que veio. O Messias veio ao mundo. E o Senhor, então, ele testemunha também para os espíritos, também para aqueles que foram rebeldes. A morte dá um testemunho. Todas aquelas coisas foram apenas uma sombra. Porque quem é perfeito se encontrava naquele momento, ali diante deles, na presença, na vida do Deus encarnado, nosso Senhor. Então, um testemunho para o passado é um testemunho para o presente, é um testemunho para o futuro. Jesus é aquele que deveria ter vindo. Outro ponto, quando fala no versículo 20, pouco a nós, né? Quando o Senhor ele não apenas salva Noé, ele salva as pessoas, indicando que essa salvação ela abrange outras pessoas. Nós, né, esse é o testemunho que a Ariane dão hoje, é o testemunho que nós damos. Fomos colocados num corpo. Nessa terra, e que se na nossa época, na época da nossa vida, também nessa terra. Nós não fomos salvos até que a porta da graça se feche e o nosso Senhor Jesus, então, ele retorne fazer justiça, para trazer justiça absoluta a essa terra, né? Então estaremos com ele, não cada um de nós aqui sozinho, né? Não haverá um céu para cada um de nós. E os buscou trevas da perdição. Então, Noé não estava sozinho na arca. Num contexto, obviamente, a sua família, mas muitos outros têm crido no Jesus Cristo. Então, também esse é um testemunho que nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui, partimos o pão, que nós fazemos parte de um corpo, parte de um grupo de pessoas que foram salvas como nós, né, sendo guardadas pelo nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ouvido isso, Romanos, e devemos considerar sempre o próximo, aquele que o Senhor também salvou, né? Não pensar. Então precisamos pensar nisso e tamanho dessa mesa. Também esse é um testemunho do batismo. E aí ele fala no versículo 21, né? Aí ele vai falar que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo. A figura, o que é? O dilúvio, né? Então, essa salvação aqui não numa salvação, né? Não está falando desse tipo de salvação. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo que já recebemos essa
salvação, mas é uma salvação de uma geração corrompida. Nós temos, Ariane e João estão testemunhando hoje, todos nós testemunhamos ao batizarmos que nós não participamos com o pecado e com o mundo que será destruído. Essa salvação, isso de maneira muito clara. Agora a verdadeira figura agora vos salva, não do despojamento da imundícia, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então o trabalho do Espírito Santo, ele já começa a partir do momento em que nós cremos. Essa salvação da nossa alma, né? O batismo, ele vai dar então esse testemunho que acabei para os irmãos e para as irmãs. Fomos geração corrompida. Por isso também nós continuamos vivendo exatamente como as pessoas tendo os mesmos ideais, os mesmos projetos, os mesmos desejos, né? A nossa vida se resume àquilo que aconteceu. A nós resume as coisas dessa terra. Então vamos ver, porque amanhã nós vamos morrer. Não vai ser mais do que isso. Mas é claro para nós, irmãos e irmãs, tem eterna. Somos povo celestial, criados pelo nosso Senhor, para o servirmos por toda a eternidade. Nossa vida não se resume, estamos vivendo. Então, essas coisas não as pessoas fazem. E no batismo nós damos, eu vivo nessa terra, mas eu não me envolvo nessa terra. Eu não me envolvo com os negócios dessa terra como se fossem essas coisas que dominassem a minha vida. Verdadeira para ele e por meio dele. O versículo 22, Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo se sujeitado aos anjos e potências. Outro lembrete, né, no nosso batismo, mas também, né, nós estamos sujeitos a Jesus. Então, quando nos batizamos, João, Ariane, né, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo, agora eu não mando mais na minha vida. Agora, Satanás não é mais senhor da minha vida. Agora, o mundo não é mais senhor da minha vida. Já de absoluta sobre a minha vida. É senhor da minha vida para todo o céu. Ele está sentado, ele subiu ao céu, sentado no trono, para reinar sobre todos, inclusive sobre a minha vida. Mas as minhas decisões baseadas no que eu acho ou no que eu penso. Eu pergunto para ele o que eu devo fazer. Eu não vivo mais para mim mesmo, porque agora eu vivo para ele. E o que lá palavra final para mim. Então, esses 5 pontos, eu creio que eles são muito importantes de nós neles quando vamos ser batizados, porque eles fazem parte, né, dessa grande salvação que nós recebemos. Mas, irmãos e irmãs, é muito importante que durante toda a nossa vida, isso que nós lembremos de cada um e pratiquemos cada um deles. Cristo é o nosso Rei e Senhor. Ponto final. Então, glória a Deus, glória a Deus por esse testemunho que dão, né, de que o Senhor ele nos salvou. O Senhor nos batizou, colocou dentro dele mesmo para cuidar e para nos. E ele é o nosso Senhor. É o testemunho dessa mesa. Nós fazemos memória de Cristo. Nós fazemos é o nosso Senhor que morreu por nós. Hoje ele vive. Por isso, seria uma loucura para nós se o nosso Senhor não tivesse ressuscitado, se nós tivéssemos uma
de uma pessoa que não vive mais, lembrando apenas alguém que foi um mártir, né, que fez coisas boas, e hoje nós, porque ele tentou, né, que pôde, não é isso que nós testemunhamos. Testemunhamos que o nosso Senhor, ele não tentou, ele fez, ele venceu a morte, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele vive eternamente. Crido nele dessa maneira, são a participar desse momento, que é o momento em que nós testemunhamos, Cristo vive. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vive eternamente. E nós somos. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, Senhor, porque nos alegra muito, Senhor. Presente em que há tanta confusão, então continua com o mesmo poder, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor, salvando almas, Senhor, pecadores para si mesmo, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, mais pessoas, Senhor, para batalharmos juntos pelos teus propósitos nessa terra, Senhor. Louvamos o teu nome. Poderosa, Senhor, que alcançou as nossas vidas. Deus glorioso que se fez homem e terra e se deu por nós, mas venceu e nos convida hoje a termos uma vida que está acima de todas as circunstâncias da terra, e é uma vida que é eterna. Senhor, é o testemunho que damos amanhã. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus eternamente. Bendito seja o teu nome, Senhor. Estamos diante desse pão e diante desse vinho, Senhor. Seja o teu nome, no teu próprio nome, nós amém, Senhor.